tarde a todos. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma tarde de estudo do nosso Gênesis bíblico e da Gênese de Allan Kardec. E para dar início ao nosso estudo dessa tarde, a nossa irmã Dona Silvia vai fazer a prece inicial por todos nós. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, mais uma vez, Senhor, nos reunimos no teu nome para iniciar mais um estudo nesta tarde, com o seu auxílio, amparo, que nós possamos relaxar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para esse estudo ficar gravado para o nosso crescimento moral e espiritual. Que Jesus nos proteja, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, boa tarde a todos, né? Então, vamos iniciar com a obra, né? A Gênese, como sempre fazemos. Vamos desativar os microfones e quem quiser comentar é só ligar aí depois, tá bom? Gente, na semana passada nós falamos do item 14, né, da Gênese, que traz para nós a 14 do capítulo 2, né? O capítulo 2 ele fala sobre Deus e o item 14 é um dos itens que fala para nós sobre os atributos da divindade. E nós vimos o último atributo, né? Soberana e justa bondade. Então Deus é soberanamente justo e bom. São os únicos atributos da divindade que, quando são abordados em conjunto, os dois de uma vez. Isso para mostrar para nós a importância da justiça e bondade de Deus caminharem juntas. Como nós já comentamos também, os atributos da divindade, eles vão se complementando. Então, um vai justificando o outro. E hoje nós vamos ver que Deus é infinitamente perfeito. Precisa ser assim. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos, os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição, visto que do contrário não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Esse atributo da divindade, né, pessoal, acaba que ele é uma consequência e um resumo, né, de todos os outros. Quando a gente fala que Deus é soberanamente bom e justo, é porque não pode existir ninguém mais bom e mais justo do que Deus. Então, o soberano é o maior, né? Então, e mais do que o maior, é infinito. Então, a bondade, a justiça de Deus, elas já atingiram o patamar máximo que pode existir de bondade e justiça. Quando nós falamos que Deus é onipotente, que Ele é o Todo-Poderoso, é porque não pode existir ninguém com mais poder do que Deus. Se tiver algum tipo de poder a mais do que Deus, pode sobrepujar Deus de alguma forma, e Deus deixaria de ser Deus. Quando nós falamos que Deus é imaterial, não sofre transformações,
é porque ele também já é, né? Aqui dá para a gente trazer dois juntos que nós já vimos. Deus é imaterial e Deus é imutável. Imutável quer dizer, independente do que Deus seja, ele não pode mudar. Ele não pode melhorar e nem piorar, porque ele já é perfeito. E Deus não pode ser material, porque a matéria está sujeita a transformações. Então, Deus também não pode ser matéria, exatamente porque ele não se modifica. O resumo disso tudo, então, gente, é que Deus é infinitamente perfeito. Não pode faltar em Deus nenhuma característica de coisas positivas. Se Deus, então, é infinitamente bom, por exemplo, né, ele não tem nenhum resquício de maldade. Nós vimos isso no último estudo. Então, todas essas coisas boas, essas características boas de Deus, são elevadas ao infinito e ele é, então, perfeito por causa disso. Quando a gente fala perfeito, nós estamos falando já de um último estado, né? Daquilo que já está pronto, que não vai sofrer mais transformação. Só que o item 15 aqui ele é até um pouco redundante, porque ele fala infinitamente perfeito. Isso aqui é para não deixar dúvida, né? Se falasse então só assim que Deus é perfeito, já daria para a gente entender. Não, ele é infinitamente perfeito. Quer dizer, essa perfeição de Deus é numa dimensão que nós não podemos imaginar, tá? Ele é infinitamente perfeito. Então, é para deixar bem claro para nós, né? Para deixar bem claro para nós que esse Deus que nós estamos estudando, esse Deus que nós confiamos aí o nosso destino, a nossa vida, ele é de uma perfeição que é inexplicável, que nós não vamos conseguir entender, mas que temos que ter certeza que é infinita. Que tanto que Deus é perfeito, então, nossa, demais assim, de uma forma que a gente não consegue imaginar. E isso, né, aumenta a nossa fé, ou deveria aumentar a nossa fé. Porque nós estamos falando do ser supremo, que pode tudo, que é perfeito. Então veja, se a gente até cometer, né, uma gafe e falar assim, nós somos perfeitos, ainda não somos como Deus, porque Deus é infinitamente perfeito. Se a gente fala assim, Jesus, ele é perfeito. Ok, mas Deus é infinitamente perfeito. Perfeito é a condição daquilo que já está pronto e no melhor estado possível. Quer dizer, quando nós formos espíritos puros, podemos dizer que nós somos espíritos perfeitos, porque já atingimos o grau de pureza absoluta, né? E dali para frente não tem mais o que a gente melhorar. Está perfeita essa obra. Só que ainda assim nós não somos Deus, porque Deus é infinitamente perfeito. Isso é legal, gente, porque muitas vezes a gente é até repreendido, né? Que as pessoas falam assim, não, perfeito é só Deus. Então você não deve falar que outra pessoa é perfeita, que Jesus é perfeito. É sim, né? Jesus é perfeito. Por quê? Ele é o Espírito, né, que já atingiu o grau que ele tinha que atingir, que já age de acordo com Deus. Claro, né? Estou falando de livrar-se das mazelas. Ele tornou-se Espírito puro. Então, ele já está em sintonia com Deus. Chega um momento que o Espírito não evolui mais porque ele já evoluiu tudo que ele tinha que evoluir. Aquele Espírito, então, é perfeito.
Se eu falo de um... Tiago, Diga, dona Silva. deixa eu fazer uma pergunta. É uma dúvida minha. Eu pensando aqui. Mas, igual, tem um espírito que atinge a perfeição, né? Que nós estamos aqui para acontecer isso, né? Uhum. Mas, na frente também de Jesus, mesmo nós não conseguimos passar, não, né? Porque Jesus está sempre ficando mais forte, mais perfeito. Então, por mais que nós evoluímos, não na frente de Jesus, não, né? Nós também não chegamos, não, né? Vai chegar um momento, né, dona Silva, que pode se igualar, né? Mas quando a gente fala de perfeição, a gente está falando do grau máximo. Então, assim, Jesus ele é um espírito crístico, né? É um espírito muito puro desde a criação da Terra. Nós estamos falando de 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito crístico, né? Missionário, trabalha direto com Deus. E a gente ainda está engatinhando, né? Quer dizer, tem uma diferença muito grande. Mas podemos dizer assim, que vai chegar um momento que o Cristo já evoluiu tudo que ele tinha que evoluir. A gente não sabe, né, se isso já aconteceu, pode ser que tenha acontecido, pode ser que não, porque a gente não tem essa noção de infinito de trabalho, né, que existe. Mas a gente pode dizer assim, que em algum momento vai se igualar. Não é que Jesus vai estagnar, né? É porque ele já vai estar ali naquele grau de perfeição, trabalhando, né, diretamente com Deus igual ele trabalha, e a gente também vai conseguir fazer isso. A diferença é o tempo, né? Tiago, Oi, Marilene. eu ouvi uma palestra de Haroldo, se não me engano, chama Seres Perfeitos. Eu não me recordo mais ou menos como que chama, não. Aí, ele está falando sobre a perfeição. Achei interessante quando você falou assim, Deus é infinitamente perfeito. Aí, esse infinito, ele chegou à conclusão de que a perfeição é o infinito. Então, por mais que a gente evolua, eu acho que a gente nunca vai chegar a Deus, porque Deus é infinitamente. E nossas limitações, isso é a fala dele, eu no primeiro momento até achei bem assim plausível, porque a perfeição ela é o infinito mesmo. Aí eu pensei, é mesmo, como que a gente vai chegar a Deus se ele é soberanamente perfeito, né? E ele é infinitamente perfeito. Se ele criou o mundo, a gente nunca vai chegar a ele. Mas ele nos chamou assim, quando ele fala lá, sede perfeito como vosso Pai Celestial, fala lá no Evangelho, sede perfeito, é justamente para, eu acho que nos convidando a buscar a perfeição cada dia mais, porque nós ainda temos muitas limitações, igual o Silva traz aí o exemplo de Jesus, né? É igual você falou, a gente pode chegar perto de Jesus, que ele é um espírito crístico, mas vai ter sempre algo para que a gente possa melhorar, sabe? Aí eu cheguei a pensar que a conclusão dele é bem coerente, porque a perfeição realmente é um infinito, né? Quando a gente fala de sede perfeitos igual vosso Pai a gente lembra exatamente de Jesus, né? Que Jesus é aquele espírito que já conseguiu reproduzir tudo que Deus quer que a gente reproduza. Então, juntando a fala, né, de vocês duas, a gente pode chegar a essa conclusão, sim. Agora, para a gente clarear as ideias, pessoal, vamos a um exemplo, né? Perfeito é aquele também que não falta nada, né? Vamos à definição, né? Então, assim, Deus é perfeito. E por que a gente nunca vai atingir a perfeição de Deus? Porque Deus é um perfeito que é o Todo-Poderoso, é infinitamente justo e bom. Todas as características, né, positivas em Deus, elas são elevadas ao infinito. E isso a gente nunca vai conseguir, tá? Então nós não vamos ser perfeitos igual a Deus por um motivo. Nós não somos Deus. Agora, nós somos espíritos, né? Essa perfeição relativa de espírito, nós podemos atingir. Vamos imaginar a construção de uma casa, né? A gente constrói o alicerce, levanta a parede, coloca telhado. Já dá para morar naquela casa. Tem uma pia e tem um banheiro, razoável. Ainda não tem piso, ela não está pintada, mas a gente já pode entrar e morar.
a gente pode dizer que aquela casa, ela é habitável, mas ela ainda não está perfeita. Então, a casa ela pode atingir a perfeição um dia, quando ela tiver o piso pronto, né? Quando ela tiver pintadinha, quando já tiver um jardim bonito lá na frente, tudo que podia fazer naquela construção foi feito e bem feito. Agora ela está perfeita. Entendeu? Então, assim, a gente nunca vai conseguir ser perfeito igual a Deus porque nós estamos falando de coisas diferentes. Um carro, por exemplo, para ele ser perfeito, ele precisa ter roda, motor, volante. E a casa não. Isso não, isso não faz sentido para a casa, né? A casa precisa ter parede, teto, alicerce, e o carro já não precisa. Deu para entender, gente? A perfeição, ela está relacionada com a criatura. Então, quando, né, mas isso que o Haroldo fala é interessante, né? Porque essa perfeição, né, de infinita que a gente está falando é a perfeição de Deus. Isso aí a gente não vai conseguir mesmo, né? Deu para entender ou ficou complicado? Eu entendi. De Deus eu nem pensei, não. Não tinha pensado, não. Eu tinha pensado nessa perfeição só falando de Jesus. Que Deus você já falou, que ele é infinitamente, né? Então, tá fora de cogitação. Eu pensei com Jesus, se a gente tinha essa capacidade de chegar, né? Lógico, não é daqui da noite para o dia, não, mas né? Chegar pelo menos perto, né? Mas quer dizer que Jesus, eu entendi que você falou que a gente é programado para isso mesmo, para se tornar Exatamente. espírito, né? Espírito crístico, né? É isso? Isso aí Jesus, eu entendi. essa denominação, né, gente, de espírito crístico é uma coisa que a gente colocou assim, a gente acrescentou na classificação dos espíritos lá que Allan Kardec coloca, né, pra gente. Mas assim, é um espírito missionário, né, que trabalha diretamente com Deus. A gente é estranho, né, da gente falar assim. E aí eu vou falar, né? Eu não sei se vocês podem concordar ou não, mas eu vou dar a minha justificativa. Eu acho que igual Jesus, a gente pode chegar por dois motivos. Primeiro, porque Jesus é um espírito e a gente é um espírito. Então, no nosso exemplo lá da casa, são casas, né, em construção. Jesus já é uma mansão e a gente é uma casinha que está ainda num processo de construção. Vai chegar um momento que aquela mansão, né, vai estar pronta, que não tem mais o que mexer e ela vai servir de morada, que é o que ela tem que ser, né, a função dela. Enquanto isso, a outra ainda vai ser construída e complementada, até as duas ficarem iguais. Isso é um exemplo didático, para a gente entender. Quando a gente fala de espírito, igual a gente está falando de Jesus, não quer dizer que Jesus vai estagnar, vai ficar lá esperando a gente sem fazer nada, não é isso. Mas ele, né, a gente está falando das características do espírito. Jesus vai continuar trabalhando, né, porque quanto mais o espírito evolui, mais trabalho ele gosta, ele quer. E vai chegar um nível, né, que a gente, com o tempo, quanto tempo? Sei lá, depende das nossas escolhas, né? O fator que faz, né, com que eu diga que igual Jesus nós vamos poder é exatamente porque nós somos da mesma natureza, né? Nós somos espíritos. Então, todo espírito criado por Deus, ele ele foi criado para ser feliz, para ser espírito puro, tá? Para atingir tudo aquilo que o espírito tem que atingir. Isso é o plano divino. E a outra coisa Tiago, é porque nós vamos ter o tempo necessário para isso. Diga, Tiago, Marilac. Uhum. mas eu acho assim que diante a grandeza de Jesus aproxima de Deus. E nós, para conseguir essa grandeza,
pode ser milhões de anos. Pode ser Se, milhões. se conseguir, né? Conseguir a gente vai, Marilac. Pode Porque demorar muito, mas conseguir a gente vai. Até Jesus fala isso, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele fala isso com a gente. Só que ele não dá tempo. Por que ele não dá tempo? Porque vai depender da escolha de cada um. é, Conseguir, podemos afirmar que sim. Só que é difícil da gente imaginar isso porque ainda está muito distante, né? por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, nós erramos muito, nós erramos demais. Mas eu acho também, é mais porque cada vez que a gente dá um passo da nossa evolução, o mundo está cada vez mais evoluindo. E a gente vai descobrindo que coisas que a gente sabe hoje, antigamente a gente não sabia. Eu acho que é a questão da evolução mesmo do planeta que vai pegando uma proporção que a gente ainda não tem. Nós ainda temos muitas limitações para poder abranger todo o conhecimento que Jesus tem. Eu acho que é mais por isso, porque cada vez que, como diz no livro dos Espíritos mesmo, né, o Espírito não retrocede. Então, se nós não retrocedemos, é porque a gente está evoluindo, pouco a pouco estamos. Mas só que chega uma proporção que o planeta, aliás, o universo chega, que a gente ainda tem muito a caminhar. É o que Tiago trouxe aí no primeiro momento, né? Sim. Uma outra coisa que eu queria comentar da fala da Marilac, quando você fala aí, né, Marilac, que a, a capacidade, né, de Jesus, a perfeição, as características dele se aproximam de Deus, eu entendo que a gente pensa assim, né, porque Jesus ele fez coisas inovadoras, né, que ninguém conseguiu fazer. Então, até por isso ele é até confundido com Deus em algumas religiões. Nós já falamos, né, sobre isso aqui, e eu acho que para nós está claro que não é a mesma coisa, que Jesus também é filho de Deus e é um espírito, né, muito evoluído. Eu queria fazer uma observação sobre essa questão de aproximar a bondade de Jesus, aproximar, né, a perfeição de Jesus, aproximada de Deus. O que vocês acham, gente, além da Marilac? O que vocês acham? Que essa bondade de Jesus aproxima da de Deus? Eu acho que é igual, o meu pensamento para nós que somos muito inferior, a gente acha isso, entendeu? Porque a gente não tem noção. Né? Então, o que Jesus faz para o nosso planeta, para a gente, é igual você está falando, tem religião que fala que ele é Deus. Mas a gente, diante do estudo, a gente sabe que não é. Mas por isso a gente acha, sei lá, é a mesma coisa, sei lá, de pegar um animal, né? E falar com o animal, hoje, daqui a um tempo, esse animal vai estar com o mesmo raciocínio nosso, que agora. Ele vai estar assim, entendeu? Só que vai demorar demais. E Jesus, para nós, esse Jesus virou Deus, porque é o único que nós temos mais próximo. Sei lá, não sei se eu estou entendendo isso. A senhora acha que a bondade de Jesus aproxima da de Deus? Na minha visão, sim, mas eu sei que tem outros mais à frente de Deus também. Tá. Marilene. Oi. O que você acha dessa fala? Que o poder, né, a bondade de Jesus, que Jesus está próximo de Deus, assim. Assim, talvez eu esteja equivocado. Pelo que a gente sabe, Jesus é governador do planeta, né? Então, se ele é governador do planeta, tem várias outras, como é que fala? O universo é imenso, tem vários outros orbes. Ele é o governador do nosso. Então, eu creio que Jesus foi preparado por Deus, criado por Deus, para nos levar à perfeição, através do seu próprio exemplo. Agora,
eu não acho que é impossível a gente chegar nessa perfeição de Jesus, não. Porque nós estamos caminhando para a evolução. Só que hoje a gente tem essa limitação. E Jesus ele avança porque ele está cada dia mais buscando, porque se você pensar que Jesus alcançou a perfeição e parou, a gente vai pensar que o mundo estagnou. E Deus é infinitamente perfeito. Se ele é infinitamente perfeito, tem muitas outras coisas que a gente ainda não tem condição de saber e que Jesus sabe. E que ele está nos levando a esse grau de perfeição que ele trouxe para a gente ter condição de entendimento maior. Porque eu acho que existe muito mais coisas que a gente ainda não consegue. Mas uma coisa eu tenho certeza, a gente está caminhando para essa perfeição, sim. Mas, na minha opinião, depende muito mais de nós mesmos do que de Jesus, que ele está todo o tempo próximo de nós. Ele está mais próximo de nós que nós possamos imaginar. Você acha que o poder de Jesus se aproxima do de Deus? Se eu acho que o poder de Jesus aproxima de Deus? Uhum. Eu acho que o poder que Jesus tem é o que Deus deu a ele para nos guiar. Aproxima do de Deus? Com certeza. Com É certeza. próximo do de Deus? Dá pra gente comparar, por exemplo? Não, porque Deus é muito mais perfeito do que ele. Ele tem é como se tivesse, por exemplo, o presidente, que é o maior, digamos assim, e o Senado. Acho que Jesus está no Senado aí. É mais ou menos isso. É uma comparação meio pobre, mas eu acho que o ministério de Jesus ele é imenso, porque tem vários outros órgãos. Uhum. Então, no meu entendimento, não é que ele está mais próximo de Deus, que ele é próximo. Como é que é? Ele chega à perfeição de Deus? Não, porque Deus é infinitamente. Então, se Deus o criou, Deus sempre vai ser superior a ele. Débora pode comentar, Débora? Não sei se você está podendo falar. Eu estou aqui no parquinho com as meninas. Uhum. Peraí. Só um minutinho. Tá dando para me ouvir? Sim. Vocês falando nessa questão de perfeição, né? De Jesus e tudo. Uma vez eu fui numa palestra que falava mais ou menos disso mesmo, né? Que Deus realmente está, né, no grau da perfeição máxima e nós, assim como Jesus, poderemos chegar, né, na evolução relativa. Então, não há como comparar de ninguém, nem os espíritos crísticos, nem nenhum, por mais alto que esteja, ao poder de Deus, né? Até porque qualquer um que tiver semelhança, aproximar ou conseguir passar, aí Deus já não seria Deus mais. Que é o que a gente vem comentando ao longo de, né, vários sábados também. Uhum. Mas é isso. É chegar, o objetivo é chegar nessa perfeição relativa. Quanto tempo vai demorar é o caminho de cada um. Beleza, obrigado. Tiago, ninguém respondeu sua pergunta, Tiago. Eu fico como Helena. Eu pensei, né, a falar na política, eu pensei no presidente, no que está abaixo do presidente e outro. Eu fico com Jesus no terceiro. Com o nosso Jesus. Entendeu? Que eu sei que tem outros planetas muito mais evoluídos do que a Terra. Entendeu? Eu fico aqui, no terceiro. Não é que Jesus vai ser igual a Deus, mas é o mais próximo, no meu ver, é o mais próximo que nós temos de Deus é Jesus. Mas você acha que chega perto de Deus? Minha pergunta foi essa, gente. Vocês estão com medo de responder. Pois é, o mais perto de Deus que a gente conhece Eu acho que não. é Jesus. Eu acho que não chega. Você acha que é quem? De Deus. Tudo que vocês falaram aí tá certo. Na verdade, eu acho que. Pode falar, Na verdade, eu acho que para chegar perto de Deus,
Deus, ele tem que ser tão infinito quanto Deus é. Então, na minha opinião, um filho, por exemplo, digamos assim, nesse planeta agora, um filho nunca vai ser pai do pai. É tipo assim. Então, acho que Jesus, ele pode ter aprendido muito com Deus, mas ele não é perto de Deus. Deus é infinito, então tem muitos outros. É o que eu tenho isso em mente, que existe muito mais coisas que a gente ainda não conhece. Beleza, gente. Tudo que vocês responderam aí tá certo, tá? Tem uma palavrinha que responde essa pergunta, tá? Essa pergunta ela foi de propósito, porque aqui é o momento exatamente da gente deixar claro as coisas, né? A gente não precisa ter, desde que a gente esteja amparado, né, pelo Evangelho e pela doutrina espírita, né? Se for uma conclusão, né, que está amparada no Evangelho, na doutrina espírita, a gente não precisa ter receio, né? Não tem nada disso. Porque aí, se tiver que brigar, vai lá brigar com Jesus ou com Allan Kardec. Mas essa palavra aqui, gente, infinitamente. O que é infinito? O infinito, ele é imensurável. Com essa palavra aqui, a gente pode dizer o seguinte: não existe nada, ninguém, criatura nenhuma, coisa nenhuma que sequer possa ser comparado com Deus. Porque não é possível a gente comparar uma coisa que é finita, que tem limite, com uma coisa que é infinita. É por isso. Então, né, dá até dó da gente dizer, mas assim, nem Jesus chega próximo de Deus. Não é possível comparar nem Jesus com Deus, porque é infinito. Nós estamos falando que Jesus é um espírito que não tem que ser respeitado, é um espírito que não tem poder. Não é nada disso. Como todos trouxeram, né? Marilac trouxe para nós. Jesus, ele é o exemplo assim de perfeição, né? Se a gente quiser materializar Deus dentro do nosso conhecimento, é Jesus. Mas nem ele chega sequer próximo do poder de Deus. Por quê? Porque é infinito. O que é infinito? Quando você pensa que chegou no fim, não é o fim. Aí quando você pensa que é o fim de novo, não é o fim. E quando você pensa que é, não é. Não é mensurável. O infinito é imensurável. Quer dizer, a gente não consegue medir. Então é um negócio que é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue medir. E por isso a gente chama de infinito. Há muito tempo atrás a gente falava que o universo é infinito. Por quê? A gente tinha a certeza, né, por alguns padrões, de que existiam coisas além do que a gente podia ver. Tá? Por causa de deslocamento de energia, um tanto de coisa. A gente sabia que existia, mas a gente não podia ver. Se a gente não pode ver, não tinha como medir. Por isso é infinito. Hoje, na astronomia, eles já dividem o universo em universo claro e universo escuro. O universo escuro a gente não consegue ver, né? O que a gente tem de tecnologia, de luz, não consegue chegar. Mas a gente sabe que existe. Tá, gente? Então, assim, nada, ninguém, coisa nenhuma é comparável com Deus, porque Deus é infinito e o resto das coisas não é. O mundo não é infinito, né? Vai um dia acabar, nosso planeta um dia vai... Ah, que dia? Não sabemos. O Sol, né? Tudo que é matéria vai sofrendo transformações. O espírito também vai sofrendo transformações até chegar num limite, né, de perfeição. Tiago, mas o que eu quis dizer foi isso, que nós somos ainda tão defeituosos que para nós o maior exemplo abaixo de Deus é Jesus. Certinho. Não é comparando Jesus com Deus, não. Uhum. Não, eu entendi. Entendeu? Eu só aproveitei o momento para fazer esse questionamento, porque eu sei que ele é polêmico. E eu sei que às vezes ele gera dúvida. Aqui, gente, nós não podemos, né, ter esse tipo de dúvida, porque está claro aqui para nós na Gênesis, ó, é infinito.
tá? Mas eu entendi, Marilá, que eu só aproveitei o momento para fazer essa provocação, tá? Tá, Tá, entendi, sim. tá tranquilo. Beleza, gente? Por que que a gente não consegue, então, e aí volta, né, em coisas lá de trás que nós já vimos. Por que que a gente não consegue compreender a natureza íntima de Deus, né, igual os espíritos respondem para Kardec? Porque ele é infinito, tá? Então, é isso, né? Não tem, tá escrito aqui para nós. Ele e Deus, né, gente, aqui ainda, né, no Allan Kardec, ele tomou um cuidado tão grande que ele não fala sem um respaldo, né? Ele desenvolve todo o raciocínio para a gente chegar a uma conclusão lógica. Então, meio que a gente aceita a ideia dele porque ele ensina a gente a pensar, né? Ele vai construindo as ideias, né? E na Gênesis aqui isso fica muito claro. Ele vai construindo as ideias para a gente conseguir entender. Então, assim, Deus é, né? Olha antes, soberana bondade, soberana justiça, soberano é o máximo, né? Então, por que que é soberano? Porque é infinito. Ninguém consegue chegar ao infinito, tá? Só Deus. Só Deus consegue compreender o infinito. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre isso aqui? Ô, Tiago, e assim, igual você está falando, e é mesmo, um estudo, ele assim, desperta a gente no sentido, porque igual quando você começou falando, e eu acompanhando a leitura e pensando, né, em Jesus, né, e começa a me ter esse pensamento, eu estou assim, chega, né, perto ali, então, diante dos livros, de alguma coisa que a gente lê, a gente vê que tem outros Cristo muito acima, né? Acima do próprio Jesus, né? Que foi isso que, não sei se eu estou confundindo, mas eu já li isso e já tive estudo que esse comentou sobre os Cristos que estão acima, né? Governando planetas, que eu acho, governando planetas mais evoluídos, né? Que tem muitos aí. Então, eu fiquei pensando se ele aproximava, né? Mais de Deus. Mas você já falou que não, né? Que não tem como. Essa parte deu para a gente entender, eu entendi, foi isso. A senhora falou dessas classificações, né, de espíritos aí acima de Jesus. Isso é bacana da gente comentar também. Assim, na doutrina espírita, né, se a gente falar das obras de Allan Kardec, Ô, gente, olha só que interessante, né? Com essa fala da Dona Silvia, eu lembrei aqui, né, da questão 625 do Livro dos Espíritos. Se eu não me engano, salvo engano, a pergunta é feita assim: qual o tipo mais perfeito? Então, né, mostra para nós essa ideia da perfeição relativa, não é? O tipo mais perfeito para servir de guia e modelo, né, para a humanidade. Alguém que tiver com o Livro dos Espíritos próximo ou puder pesquisar para nós, só para eu não sair da tela, pesquisa para nós a questão 625 do Livro dos Espíritos, o que está escrito nela. Que ela vai ajudar nesse comentário nosso aqui do que a Dona Silvia trouxe e também vai ajudar a esclarecer essa ideia de perfeição que nós estamos trazendo. Mas aí, Dona Silvia, enquanto o pessoal acha aí, né, se alguém conseguir achar, sim, tem algumas palestras, tem alguns estudos, né, que o pessoal comenta aí sobre Cristos, né, espíritos mais evoluídos. Achei aqui. O que está escrito aí, a pergunta? Na 625 está escrito qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo.
Isso mesmo. Vocês viram, gente, que aí usa a palavra perfeito? Quer dizer, então quando a gente fala assim, né? Deus é perfeito, porque ele é Deus. Jesus é um espírito perfeito, né? Por essa questão aí, a gente consegue entender que existe uma perfeição relativa. Qual o tipo mais perfeito? Quer dizer, o que é um modelo para nós de perfeição de espírito, né? A gente não pode comparar que nós vamos ser perfeitos igual a Deus, mas nós vamos ser espíritos perfeitos, porque Deus criou a gente para isso. Ô, Tiago, por acaso você comentou aí algo que existe espírito mais perfeito que Jesus? Você falou isso? Eu ia começar a falar sobre isso aqui. Eu mesmo não trouxe isso, gente, pelo menos não recordo, né, de ter trazido isso no estudo. Eu gosto de ter um certo cuidado com isso, por quê? Por causa da questão 625 do Livro dos Espíritos. Essa que a dona Silvia acabou de ler para nós, né? O Livro dos Espíritos, ele traz para nós que o tipo mais perfeito é Jesus. Eu não estou dizendo que não existe, eu até acho que pode existir, tá? Mas eu só tenho um cuidado de não trazer porque eu, pelo menos, não tenho conhecimento assim de nenhuma obra que deixe isso claro para nós. Pode ser que exista e eu não conheça, tá? Se alguém até conhecer e quiser falar o livro, é bem-vindo. O pessoal comenta assim, Cristos, né? Que Jesus é um Cristo, né? Era, né? Eu já ouvi comentar que tem vários Cristos, né? Estava vendo um livro aí falando sobre isso, eu vou pesquisar. Mas fala que é do ministério de Jesus. Mas eu nunca vi falar que existe um espírito mais perfeito do que Jesus, não. É porque o pessoal fala assim, que tem Cristos, né, planetários, que é o que Jesus, acho que é isso que a dona Silvia está querendo falar. Tem Cristos planetários, né, que é o Jesus, que governa planetas. Tem Cristos de sistemas solares, que governam sistemas solares, então um conjunto de planetas. Tem Cristos de galáxias, Cristos que coordenam vários sistemas solares. Tá? Então, acima ainda, pelo menos, o povo fala de mais duas gradações de Cristos, tá? Eu só ouvi também em palestra, né? E assim, na verdade, eu nunca me preocupei de aprofundar, porque na questão 625 do Livro do Espírito traz para nós que é Jesus. Para nós, a referência é Jesus, tá? Não fala nem que não existe e nem que existe. Então, assim, por ser uma coisa que não está muito clara nas obras, eu prefiro não trazer isso em estudo, mas sempre que alguém comenta, eu gosto de trazer esse meu modo de pensar, tá? Como eu disse, não sei se tem algum outro livro, né? E aí também a gente tem que ver qual, né? Enfim, o livro, a origem, enfim. Tem uma coisa parecida, gente, num livro A Caminho da Luz. No início do livro A Caminho da Luz, fala, né, que Jesus se reúne com uma falange de espíritos parecidos, né, próximos ali, como se fosse mais ou menos do mesmo nível, para decidir sobre os rumos, né, do nosso planeta. Então, assim, dá uma ideia para nós de que existe pelo menos igual, né? Agora, nesse grupo lá com Jesus, pode ter, né, acima, pode ter alguns que estão próximos, mas lá no livro Caminho da Luz, A Caminho da Luz, Emmanuel fala para nós dessa reunião de espíritos, né, para decidir os rumos aí do nosso planeta, que eles se reuniram duas vezes, quando foi, né, para definir a construção do nosso planeta e a segunda vez para definir, se tem notícia duas vezes, a segunda vez para definir sobre a vinda de Jesus à Terra, tá? Então lá fala dessa reunião de espíritos, né? Eu particularmente acho que sim, acho que existem, né? Porque o Cristo fala, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então quer dizer que existe, né, possibilidade de fazer mais do que ele já fez. Ou seja, ele ainda também tinha, né, dentro do que ele mostrou, ainda tinha até mais coisa para fazer. Agora, tem mais coisa para fazer porque ele ainda não aprendeu a fazer tudo ou porque ele já sabia fazer tudo e não mostrou para nós? Vocês entendem que não é tão simples essa fala de Jesus? Podeis fazer o que eu posso e muito mais. Muito mais do que eu mostrei. Por isso que eu, Pode falar. por isso que
eu digo assim, que essa resposta do Livro dos Espíritos, no meu entender, ela está exata, porque se existisse alguém que tivesse mais superioridade com Jesus, ele falaria, que é uma resposta do Espírito, ele falaria que existe Jesus e muitos mais. Ele só falou que o mais perfeito é Jesus. Então, Pode ser, eu acho que, Marilene. no meu entender, ela Pode, mas tem uma possibilidade. Pode ser que eles não falaram, porque ainda é uma coisa que a gente não consegue nem entender, sabe? Quantas vezes nos livros lá, né, André Luiz fala assim, ou Chico, né, nas psicografias fala assim, não, essa não dá nem para falar a cor, porque ela não existe no vocabulário seus. Os espíritos trazem, né? E como o nosso planeta era um planeta que está começando, Uhum, tudo também faz sentido de estar começando em Cristo, que tivesse, tipo, nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda é muito acima de nós, mas ele também está caminhando, sim. né? E assim sucessivamente. Uhum. Como se tem planeta aí que a gente não imagina, uai, deve ter Cristo também, bem, sei lá, na minha mente, isso é coisa minha, viu, gente? Não vai dar onda não, viu? E nenhum dos pensamentos, gente, está errado. Nenhum dos pensamentos está errado, porque a questão leva a gente a pensar nas duas formas. É a mesma coisa quando Jesus fala, podeis fazer o que eu posso e muito mais. Uai, por que eu posso fazer muito mais? Porque Jesus não mostrou tudo que ele é capaz de fazer? Ou porque ele ainda tem coisas para aprender? A gente não sabe, ele só falou isso. E isso é o Eu suficiente para acho que nós. é porque nós também não temos condição ainda de fazer. Nós podemos fazer, mas nós não temos essa condição ainda. Sim. Então, né, como vocês viram, né, que é uma coisa assim que ela tem que ser tratada no estudo. A gente não pode nem, né, não deve, né, levar isso assim para palestras, né, porque gera, se a gente for pensar a fundo, gera esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, né, uma discussão positiva, não estou é muito falando. polêmico, né, Tiago? É muito polêmico. Sim, mas eu já vi em palestras o pessoal falando, ó, tem espíritos crísticos que governam é, sistemas solares. Tem espíritos crísticos que governam galáxias. Tem gente que chega a dar nome, pessoal. Tem gente que chega a Às trazer o vezes nome. tem, Tiago, às vezes tem, mas só que eles não são mais acima de Jesus. Pode ser que seja Pode igual, né? ter. Tem essa possibilidade também, ué. É Eu já igual vi, e Tiago, pior. também, assim, falando em palestras, assim, espírito crítico de governadores de outros planetas, de outros órgãos, até de galáxia mesmo. Mas sempre quando eu ouvi falar, eu vi muito Eliahá falando, Alberto Almeida e outros, né, falando sobre eles sempre falava do ministério de Jesus. Por isso que eu estou assim, com uma coisa assim de buscar mais conhecimento para saber a superioridade que tem acima de Jesus. Que no meu entender, acima de Jesus, na minha concepção, é dele. Sim. E isso, Eu concordo com Marilene, eu acho também. Pode Isso. ter até alguns outros Cristo, mas não acima de Jesus. e segundo o livro dos Espíritos, né, gente? Esse pensamento basta para as nossas necessidades. Se existe ou não, né? Não é importante para nós nesse momento, mas o pensamento, né? Ter Jesus como guia e modelo para o nosso nível evolutivo basta. É isso que a questão traz para nós, né? Ela não deixa claro se vai existir, se não vai existir, mas igual eu falei, tem aí, né? Tem algumas, né? Tem essa referência lá no Caminho da Luz, que não fala nome, que não fala se tem espírito superior ou inferior, tá? Se eu for falar assim, uma coisa particular, eu acho que sim, né? Quando a gente fala de infinito, né? Pode ser que exista, mas que no momento não vai fazer diferença para nós porque é um nível de informação que não vai, né, mudar a nossa vida. Assim, ah, legal saber disso, beleza, mas se eu espelhar em Jesus, eu já atinjo o objetivo, né? No mundo, né, no estado que nós nos encontramos, de espíritos ainda em evolução, no mundo de provas e expiações. Pode ser que lá nos mundos ditosos, felizes, angélicos, né, eles tenham conhecimento de outros Cristos, de espíritos ainda mais evoluídos que Jesus, porque para eles vai fazer sentido e vai fazer diferença. É a mesma coisa de eu falar como a criança está entrando na escola, né? As comparações de vida espiritual com a escola são as melhores.
Um menino está entrando na escola na primeira série. Ele fala, aí a gente fala com ele assim, olha, tudo que a sua professora te falar, você aprende, você escuta, né? A professora vai ensinar para ele português, matemática, né? Ciências, nem sei mais se lembra se são esses nomes. Mas uma professora vai ensinar para ele ali o básico de tudo e faça, né? Ouça, siga o exemplo dela para você aprender. A gente fala isso com essa criança que está em evolução. Quando chega na quinta série, a gente fala assim, ó, agora de matemática você vai ouvir o que a professora tal falar. De português, o professor tal, você vai ouvir ele. Quer dizer, a gente separa, né, em grupos, de forma que no nosso conhecimento, o professor de português ele vai saber mais português do que o de matemática. Pode, provavelmente sim, né? Então a gente já começa a ampliar de acordo com a capacidade do espírito absorver. Aí você vai lá na química, né? Acontece demais. Eu aprendi uma química no ensino médio, chegou na graduação, muita coisa. O professor fala assim, gente, isso aqui que vocês aprenderam foi importante lá. Agora nós vamos aprender outras coisas. Então é um acompanhamento da capacidade do espírito, gente. Isso aí a gente tem certeza. Né? Tiago, eu falei nesse sentido, porque, igual, você falou da escola aí. Eles não vão pegar, igual muitas vezes você vai para a faculdade. Um professor que dá aula para o primeiro ano, para o jardim, para o pré, eu não sei se a maioria não está preparado para entrar dentro de uma sala de aula de faculdade. Sim. Ele vai ter que preparar, ele vai fazer mais curso, ele vai fazer algo diferenciado daquilo ali. Eu pensei nesse sentido, entendeu? Uhum. Porque um planeta que está começando, né, ele não ia mandar, não precisava de mandar, ele bastava igual o Cristo, ele sabe, ele já tem a moral toda, né, diferenciada, como se diz o outro. Até o nascimento dele é diferenciado dos nossos, né? Mas Então, dentro dessa comparação que a senhora fez, dona Silvia, tem também a outra possibilidade, né? Eu, por exemplo, conheço uma amiga que ela pode dar aula para a faculdade, mas ela escolheu dar aula para o ensino médio. Só que ela está capacitada para as duas coisas, né? também. Com Jesus também pode ser a mesma coisa. Se ele já pode fazer sistemas solares, ele tem capacidade de governar um planeta, não é? Só que isso não fica claro para nós. Então, assim, são coisas para a gente pensar mesmo. E nenhum dos pensamentos aqui está errado, viu, gente? Porque não tem nada definido. A gente está levantando o quê? Hipóteses. Hã? Pesquisa para nós. Não entendi. Eu falei, pesquisa para nós. Ah! Acabou que deu curiosidade mesmo. Vamos ver se tem mais informações relevantes aí pra gente. Ô, gente, acabou que deu nosso tempo. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí antes da gente encerrar? Eu falei assim, o item 15, ele é curtinho, né? Ele é em perfeição de Deus, ele é curtinho. Vai dar pra gente avançar bem no Gênesis. Ai, ai, mas o estudo é isso, né, gente? Mas é um... Na verdade, é bem clara a questão da perfeição e também a questão da diferença da perfeição relativa a Deus. Uhum. Acho que ficou bem claro. Eu acho que muito mais surtiu em nós curiosidade de saber se existe alguém acima de Jesus por causa dos comentários. Mas se a gente parar para analisar, é o que a gente tem condição ainda de entender, né? Sim, né? Então tá, pessoal. Vou fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Agradecer pelo amparo, pelo auxílio, pelos esclarecimentos, pela ajuda do plano espiritual, dos benfeitores amigos, nosso anjo da guarda, benfeitores da Casa do Caminho, de outras casas que estão conosco. Que esse conhecimento aqui adquirido possa nos ajudar a nos transformar em pessoas melhores, sabedores que o Deus que nos guarda, que cuida de nós, é o Todo-Poderoso
infinito em perfeição e que, portanto, sabe o melhor para nós. Mas nem por isso, Senhor, que nos falte a consciência de que devemos fazer a nossa parte, que, pelo contrário, tenhamos bom ânimo e fé para seguirmos em frente. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, boa tarde, até a semana que vem, tudo de bom.